Olá, muito bem-vindo a esse canal, eu sou o Fábio Marcelino e hoje eu queria perguntar para você se você sabe como funciona o FCU, a Unidade de Controle de Combustível. A resposta a essa pergunta praticamente vai te dar todos os caminhos para que você entenda como funciona um sistema mais avançado como o FADEC. As similaridades entre os dois sistemas são interessantes. Ambos trabalham com uma válvula de dosagem de combustível que precisa ser modulada por alguns sinais de inputs. Esses sinais funcionam como compensação da posição da válvula de dosagem, no sentido de manter a rotação do motor constante. Se você achou complicado, espera aí que eu já vou te mostrar como funciona isso tudo. E só lembrando, se você quiser ter acesso a esse treinamento completo, eu deixei aqui embaixo um link para você clicar e aí você pode ter acesso. Bom, então você vai ver a diferença aqui entre a FCU e o sistema FADEC. Então os inputs no FCU, resumidamente, vão para a própria unidade. Estamos falando de inputs de rotação, inputs de pressão do ar atmosférico, temperatura, isso tudo vai para a unidade. Essa unidade é puramente hidromecânica. Ela tem o funcionamento mecânico e utiliza um sistema hidráulico com o fluido do combustível. Já a unidade FADEC, ela separa os inputs, as informações de posicionamento da válvula de dosagem, elas vão para um gabinete, muito se parece com um gabinete de microcomputador. As diferenças são a robustez, é claro, né? A qualidade dos equipamentos eletrônicos, as redundâncias com relação a falhas, né? Então o sistema é duplicado, tem um canal A e B, então você vai ver maiores detalhes. E a unidade hidromecânica, ela só recebe o comando para o posicionamento dessa válvula de dosagem e, é claro, o sistema FADEC tem outras funções além do posicionamento da válvula de dosagem. Vamos começar então com o assunto unidade de controle de combustível e vamos fazer uma comparação entre FCU e carburador. Carburador você já conhece, ele se aplica a motores a pistão, ao passo que o FCU ele se aplica a motores a reação. FCU já começa a se tornar um conceito, se você for comparar o FCU com o sistema de controle de combustível digital que é utilizado na aviação de grande porte. Então eu mostro para você aqui o FCU, novamente, e o carburador. Bem, o carburador historicamente surgiu antes do FCU, mas ele tem todo um histórico da dosagem de combustível. O que é mistura pobre, o que é a mistura ar-combustível, o que é mistura rica. Então o FCU ele é herdeiro deste conceito de dosagem de combustível. Por exemplo, a mistura ideal ela tem 15 partes de ar para uma parte de combustível. Essa é a mistura ideal. A partir da mistura ideal, se a gente coloca um pouco mais de ar, você tem uma mistura um pouco mais pobre. Você coloca menos ar, a mistura é um pouco mais rica. Portanto, todo esse estudo ele foi herdado pelo FCU, que surge mais tarde, mas as diferenças são as seguintes. O carburador ele faz a dosagem de combustível baseada na quantidade de ar que passa no seu Venturi. Então a borboleta aqui regula a quantidade de ar. Uma hora passa mais ar, outra hora passa menos ar, ou seja, medir a quantidade de ar é uma das funções do carburador para que ele possa fazer a dosagem de combustível. Mas o FCU, que trabalha de forma extremamente hidromecânica, ele não dispõe desse recurso da medida de ar. E veja por quê. Os motores menores, eles são capazes de succionar 40 kg de ar por segundo. Então eu não tenho um dispositivo capaz de medir essa magnitude de ar para que sirva de referência para a dosagem de combustível. Tá aí a diferença brutal entre carburador e FCU. Né? O FCU não pode utilizar a referência de ar que passa por dentro de um carburador, porque a magnitude de ar que entra no compressor é muito grande, então o caminho para medir essa quantidade de ar é totalmente indireto, ou seja, não é a quantidade de ar que vai dar input dentro do nosso FCU. Também é importante eu correlacionar a questão da dosagem do combustível, ela tem muito a ver com a manete de potência. Né? Então eu tenho aqui a manete de potência nesse quadrante. Então a manete de potência, da mesma forma que ela comanda a abertura da válvula borboleta para entrar mais ou menos ar, ou seja, a manete mais à frente, a borboleta está totalmente aberta e o motor está em potência máxima, está entrando mais ar e está sendo injetado mais combustível. Ao contrário, se essa manete está na posição de marcha lenta, a borboleta está mais fechada, nunca fechada, né? A garganta do Venturi nunca fica fechada, mas ela está mais fechada, entrando menos ar e dessa forma está indo menos combustível nesse motor a pistão. O motor a reação, utilizando a manete também de potência para nessa posição seria a potência máxima, aceleração total, e se a manete estiver recuada
nesta marcação, eu já teria a marcha lenta. Apresento para você a unidade de controle de combustível. Então aqui está o nosso FCU instalado, o FCU instalado numa bomba mecânica. Então funciona assim: enquanto o eixo do motor estiver funcionando, um prolongamento a partir do eixo do compressor aciona todo o trem de engrenagens da caixa de acessórios. Dessa forma, todos os acessórios instalados estarão funcionando. Aqui eu tenho um dos acessórios instalados, que é a bomba mecânica de combustível, e ao lado dela eu tenho instalado o FCU. Então o FCU recebe no seu eixo o input de rotação vindo do giro do motor para efeito de referência para posicionamento de dosagem da válvula de combustível. Espera aí que eu já vou te mostrar isso no esquema simplificado. Então está aqui, ela fica acoplada, recebe input de rotação. As finalidades a gente vai ver logo em seguida. Esse é o FCU da PW, a Pratt Whitney. Ela utiliza essa nomenclatura, FCU, específico para a sua unidade de controle de combustível, aqui, Fuel Control Unit, unidade de controle de combustível. E com a evolução da aviação, é claro que FCU já vai se tornando um conceito. E dependendo do fabricante, seria MAC, Main Control Unit, da General Electric. Quem atualmente faz o curso de mecânico tem acompanhado a apostila 3 do módulo específico e tem se deparado com esse FCU, que tem uma aparência não muito amigável devido à quantidade excessiva de detalhes e tudo. Isso aqui muito se parece com um manual mesmo. Então, a gente até pode se acostumar, mas a minha ideia é utilizar um sistema simplificado para que você possa interpretar esse diagrama. Então, o esquema simplificado é esse aqui. Então, esse sistema equivale a esse, com muito menos componentes e peças, para que você entenda de imediato como funciona o FCU. E aí sim, a proposta é que a partir daí você possa voltar para esse esquema e começar a descobrir os elementos que tem nessa figura que estão associados com o esquema simplificado. Então, de cara eu vou te apresentando o seguinte: a unidade é essa aqui, ela tem a entrada de combustível, esse combustível vai passar por uma dosagem e o combustível dosado ele vai sair em direção aos bicos injetores. É claro que de imediato você associa o posicionamento dessa válvula de dosagem à posição da manete, ou seja, se a manete está toda à frente, manete de potência toda à frente, eu teria essa válvula na sua abertura máxima. Se a manete de potência estivesse na posição de marcha lenta, o espaço para passagem de combustível estaria reduzido, ou seja, uma quantidade menor de combustível iria proporcionar uma aceleração menor. Se ao contrário, com a posição de manete na posição máxima, eu teria a abertura total da válvula de dosagem, aí com maior quantidade de combustível, eu teria uma aceleração total ou uma aceleração máxima desse aparelho. Então o detalhe é que bom seria que a posição da válvula de dosagem dependesse somente da posição da manete, mas existem outros fatores. E esses outros fatores estão relacionados com a atmosfera. Então o ar atmosférico ele tem variações de temperatura, umidade, pressão, e tudo isso vai influenciar na mistura ar-combustível. Isso poderia fazer com que o motor se desacelerasse. E você sabe que o objetivo principal dessa unidade de controle de combustível é manter a rotação constante. Rotação constante é um dos parâmetros principais observados pelo operador durante o voo. E rotação constante é também um parâmetro fundamental nas verificações do giro do motor. Ou seja, a manutenção, ela, durante as verificações de motor, ela observa se, com a manete de potência na posição selecionada, se a rotação será mantida. Então, também é importante demais, inclusive, para a manutenção, essa questão da rotação constante. Então, o objetivo de todo esse sistema é manter a rotação constante. Bom, selecionada a posição da abertura da válvula de dosagem, outros fatores relacionados à densidade do ar, relacionados à temperatura, à pressão, vão influenciar tanto na densidade do ar quanto na rotação do motor. Então, eu também tenho como input uma seção sensora de rotação aqui no item 7, que vai saber se... Lembra daquele eixo que você viu aqui? Ó? Esse eixo recebe o input para a seção governadora, agora, saber se o motor está girando mais ou menos. Então eu tenho o input principal, que é da manete de potência, e eu tenho outros inputs, entre eles, olha aqui, ó, temperatura do ar de entrada no compressor, pressão de descarga do compressor,
Eu tenho unidade sensora de rotação. A seção especificamente é a seção governadora de velocidade. Ela trabalha com contrapesos e esses contrapesos eles se distendem quando a velocidade aumenta, que é a abertura dos contrapesos, e eles se fecham quando a velocidade diminui. Qualquer variação utiliza mecanismos internos dentro do FCU para que a válvula de dosagem mantenha a compensação com o objetivo de manter a rotação constante. Então eu posso mostrar para você aqui a unidade sensora de rotação, aqui a unidade sensora de rotação com seus contrapesos. Quando os contrapesos se abrem, devido ao aumento de rotação, aqui ó, o input de rotação de altíssima velocidade tem a condição aqui de equilíbrio. Então aqui você tem a seta em preto para cima e para baixo, indicando que esse conjunto sobe ou desce, influenciando uma série de hastes e cames para que a válvula de dosagem agora ó, defina qual é a abertura que vai mandar combustível em direção aos bicos injetores. Então esse tipo de correlação que você vai ter condição de fazer, por exemplo, aqui a manete de corte de combustível, o motor é desligado, quando a manete de corte de combustível, que é essa aqui de número 5, ela consegue fechar e aí o motor apaga, né? O motor para de funcionar. Então está aqui a manete de corte, não tem nada a ver com a manete de dosagem. Então é isso que você vai fazer. Interpretando esse FCU hipotético, com um esquema simplificado, você vai ter condições de dar uma olhada aqui nesse diagrama de operação na nossa unidade de controle de combustível para motores a reação. Então, o resumo da análise é essa. O posicionamento da válvula de dosagem não depende exclusivamente do posicionamento da manete. Ele depende de inputs compensatórios dessa posição. Ela varia de acordo com as variações de temperatura, pressão, descarga do compressor, entre outros elementos, já que isso aqui é simplificado, né, da unidade sensora, também da unidade sensora de rotação. Então são vários inputs que determinam a posição da válvula de dosagem, com qual finalidade? Manter constante a rotação do motor, para que o motor não perca potência. Ao contrário, o sistema FADEC, ele tem uma unidade eletrônica que recebe os inputs, ou seja, os inputs de temperatura, pressão das diversas partes do motor são recebidos nessa unidade em separado. Então eu mostro para você aqui a unidade FADEC. Ela possui aqui vários plugs que recebem já o input físico de pressão, de temperatura, de rotação. Isso já é convertido para um sinal digital e internamente ela não tem nenhuma haste, nada mecânico, nem hidráulico, nem somente elementos eletrônicos como placas de circuito integrado, unidade de memória, processadores. E logo aqui de imediato você, analisando a partir desses dois plugs, você percebe que essa unidade FADEC ela é duplicada. Ela trabalha apoiada em apenas um único canal, em condições normais, e a segunda unidade ela fica como standby. Ou seja, em caso de falha de um canal, o segundo canal assume instantaneamente. Então essa é a segurança do sistema. Por isso que você observa uma duplicidade aqui na visualização. A duplicidade desse lado, duplicidade dessas placas menores. Nos flat cable, cabos flexíveis, são os mesmos de um lado e do outro, porque você tem dois canais A e B por segurança. Um constantemente funcionando e o segundo em standby. Você também observa que, embora parecido com um gabinete de computador, tem uma estrutura muito mais reforçada, tem amortecedores que diminuem a vibração durante o funcionamento. O esquema simplificado é esse aqui, e a sigla FADEC é um acrônimo da expressão de controle digital de total autoridade sobre o motor. Full Authority Digital Engine Control. Esta é a unidade que recebe os inputs para exclusivamente fazer o posicionamento da dosagem de combustível. É claro que a unidade é um pouco mais evoluída, ela tem outras funções e você já vai ver aqui a seguir quais são essas. Uma delas é a função hidráulica que comanda uma série de estatoras variáveis. Você deve estar lembrado que dentro do compressor você tem a parte rotora e a parte estatora, que são os estatores. Acontece que motores mais potentes têm a necessidade de fazer uma variação dessa estatora que, em princípio, seria totalmente estática. Então ela tem ali umas duas posições, né? Uma um pouco mais fechada, outra um pouco mais aberta para a passagem de ar. E a unidade hidromecânica faz esse tipo de controle com pressão hidráulica gerenciado pelo FADEC, mas atuado pela unidade hidromecânica de combustível, esse HMU. Então vamos ver agora como o FADEC faz o posicionamento da nossa válvula de posicionamento do combustível. Então a válvula
BSV, ela faz o posicionamento, funciona como uma válvula de dosagem que determina qual é a quantidade de combustível que vai ser enviado para a câmara de combustão para a queima, com base em quais inputs? Inputs de temperatura de diversas partes do motor, pressão de óleo, rotação dos compressores, temperatura e pressão na entrada do motor, tudo isso são inputs que vão para dentro do FADEC para que ele possa calcular o posicionamento da válvula de dosagem. Então o FADEC envia um sinal elétrico para a HMU fazer o posicionamento dessa válvula. Ela está colocada aqui destacadamente, mas ela faz parte da nossa HMU. Então você viu aqui os primeiros inputs de temperatura e pressão. Você tem feedbacks de temperatura, você tem inputs da posição da manete. Então a manete comanda diretamente o nosso FADEC. Cada posição da manete exerce um comando sobre o FADEC. Ele também recebe 115 do gerador. E ele tem aqui uma conversa digital, esse ARINC, barramento de dados ARINC. É uma conversa digital de alta frequência, então há uma grande velocidade na transferência de dados do avião para o FADEC e há uma grande velocidade na transferência de dados do FADEC para informações, né, dentro da aeronave. O FADEC também incorpora outras funções como controle, atuação das comportas do reverso, recebe o feedback de abertura e fechamento para poder indicar isso lá no cockpit e monitora outros sinais como fluxo de combustível, temperaturas de outros setores, etc. Então, mediante essa explanação do FADEC e do FCU, o objetivo real foi fazer com que você entenda que os inputs no FCU são feitos no próprio corpo do mecanismo. Ele não tem nada de eletrônico. Todos os inputs compensatórios da posição da válvula de dosagem são feitos no corpo do FCU. E que você perceba a diferença, que no caso do sistema FADEC, os inputs são alocados digitalmente dentro de uma caixa eletrônica. E a atuação da válvula recebe o comando desse FADEC, ou seja, depois que esse gabinete processa todos esses dados de input, ele decide qual é o sinal elétrico de posicionamento da válvula de dosagem que está dentro da unidade hidromecânica. Então essas são as diferenças. O sistema FADEC, é claro, já ia esquecendo, ele tem uma série de vantagens, como aumento na resposta do motor, diminuição da carga sobre os operadores, ou seja, o operador trabalha com uma carga de trabalho reduzida, pelo fato de que o FADEC faz muita coisa. Os custos de manutenção são reduzidos devido a esse controle, né? Afinal de contas, o FADEC ele controla desde a partida, durante todo o funcionamento, até o corte. O FADEC ele trabalha atuando. Então, você pode resumir essa sigla, esse acrônimo, como controle digital de total autoridade sobre o motor. Esse é o significado da sigla FADEC. Então, até a próxima. Se você gostou, por favor, coloque um like. Um grande abraço.